E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o papel dos indicadores. Em outro vídeo a gente já falou sobre indicadores, a gente já falou, né, qual foi o surgimento, como ele evoluiu, né, através dos tempos, como ele começou a ser utilizado lá na década de 20 do século passado como um indicador social e como ele foi evoluindo até chegar aos indicadores gerenciais que a gente utiliza hoje. Mas a gente precisa falar um pouquinho, agora que todo mundo já sabe o que é um indicador e como ele pode ser utilizado, a gente precisa falar um pouquinho do papel dele. E para isso, eu montei aqui uns slides, na verdade são dois slides, que vão permitir a gente falar um pouquinho a respeito disso. E no segundo slide é aquela figura do balão que eu já tinha conversado com vocês, já tinha falado, para tentar facilitar aí o entendimento. Eu coloquei aqui algumas ideias, né, de papéis que esses indicadores podem tomar ou de que forma a gente pode utilizá-los no dia a dia de maneira prática. A primeira que eu coloquei aqui, como exemplo, né, foi transmitir as necessidades e expectativas dos clientes. Olha só, imaginem a seguinte situação. Vocês têm lá um negócio, uma prestação de serviço, não importa, e vocês têm, por exemplo, um saque, um serviço de atendimento ao consumidor. Esse saque ele pode te trazer indicadores sensacionais para te auxiliar na tomada de decisão. Nós falamos na nossa aula que é muito mais comum a gente usar os indicadores para falar das coisas boas, dar mais ênfase às coisas boas, do que para as coisas não tão boas assim. O saque é um bom exemplo de como a gente pode usar os indicadores a nosso favor para corrigir coisas que não estão muito boas. Imaginem que essas necessidades e essas expectativas desses clientes não estão sendo atendidas, ou não estão sendo atendidas. Esses indicadores podem ser poderosos para te ajudar a tomar decisão. Lembrem-se, todo e qualquer consumidor consome o seu produto, compra o seu produto ou utiliza o seu serviço por dois motivos: porque ele quer ou porque ele necessita. E lembre-se também que são dois sentimentos transitórios. O que eu quero hoje, não sei se eu quero amanhã. O que eu preciso hoje, não sei se eu preciso amanhã. Então é importante a gente pensar, né, na utilização de indicadores para ver se essas necessidades e expectativas estão sendo plenamente atendidas. No mundo de hoje, se você não conseguir atender essas necessidades e essas expectativas, provavelmente o seu consumidor vai procurar um outro fornecedor que faça isso por ele. Então, assim, pessoal, é uma forma de vocês usarem para que vocês tenham condições de medir, de acompanhar, né, o que está acontecendo. Um outro exemplo aqui que eu coloquei é a utilização de indicadores para viabilizar o desdobramento das metas do negócio. Esse tópico eu vou falar no outro slide, no slide do balão, que tem mais a ver com o objetivo e alcance dos objetivos. O próximo tópico que eu coloquei aqui, ó, dar suporte à análise crítica, eu não consigo imaginar uma análise crítica sem o suporte ou sem o embasamento de indicadores. Qualquer coisa diferente disso vira achismo. Hoje em dia, nas redes sociais, isso está muito comum. É um tal de especialista de qualquer coisa. Se você escrever uma frase, vai aparecer especialista ali para dar a sua opinião. E, na grande maioria das vezes, essa opinião ela é pautada pura e simplesmente no que a pessoa acha. Não é isso que nós estamos falando aqui. Aqui nós estamos falando de dados estatísticos que te deem a condição de olhar para aquela situação e analisar ela sendo crítico, levando em conta os dados que você levantou. É óbvio que, às vezes, esses dados podem mostrar uma coisa completamente diferente daquilo que eu acho. E aí entra uma outra discussão, né? Até que ponto eu tenho condições de olhar para esses dados estatísticos, entender e rever o meu ponto de vista? Porque tem gente que, mesmo olhando ali dados estatísticos, permanecem com a sua opinião, mesmo sendo confrontada e vendo que ela não condiz com os números que estão sendo apresentados e se mantém firmes. Isso, para mim, é um erro muito grande. A gente tem que ter a capacidade não só de análise, mas também a capacidade de olhar e repensar ou rever
um ponto de vista. É óbvio que esses indicadores, esses dados estatísticos, vão nos auxiliar na tomada de decisão e, se necessário for, rever o nosso posicionamento para aí sim pensar num novo planejamento para começar tudo de novo. Um outro ponto que eu coloquei aqui, que eu acho importante, né, é a contribuição que os indicadores trazem para a melhoria dos processos e produtos. Uma das aulas, eu lembro que teve um aluno, me perdoe, agora me fugiu quem foi que passou isso, que ele disse assim no chat, né, segundo Peter Drucker, se pode ser medido, pode ser melhorado. E eu lembro que eu falei o seguinte, se a gente não medir, a gente sequer vai ter a ideia de que aquilo precisa ou pode ser melhorado. Então, os indicadores, eles são também ferramentas poderosas no que diz respeito a essa observação de coisas que, de repente, a gente consegue melhorar por conta de algo que a gente nem tinha pensado, simplesmente porque a gente não parou para medir. Então, assim, pessoal, os indicadores eles podem apontar falhas que, de repente, facilite a nossa tomada de decisão na hora de pensar em melhoria de algum processo ou de algum produto. Voltando aqui à ideia do saque. Se você tem ali indicadores te dizendo que o seu serviço não está sendo bem feito ou não está sendo bem prestado, talvez, pensando nesse ponto da melhoria, você consegue entender se eu tenho um problema de pessoas dizendo que o meu serviço não está sendo bem feito, não está sendo bem prestado, então eu vou precisar melhorá-lo. Como que eu vou fazer isso? De repente treinando a equipe, ou melhorando a forma que esse produto está chegando na casa das pessoas, enfim. Para isso é que servem os indicadores. Eu acho que isso está ficando claro. Mas vamos ver o exemplo que eu falei para vocês do balão, para a gente entender um pouco melhor o que eu quero dizer. Lembrando que a ideia aqui do balão é uma ideia, uma coisa mais lúdica, né? Que na prática não tem como a gente fazer. A gente não conseguiria fazer a proposta que eu estou trazendo aqui para vocês na prática. Mas eu vou tentar ser o mais didático possível aqui para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Olha só. Vamos imaginar a seguinte situação. Primeiro que a gente precisa entender aqui é que sempre que a gente for construir um gráfico para utilizar indicadores para tentar mostrar, né, na prática aquele problema que a gente conseguiu transformar em número, eu tenho que lembrar o seguinte. Vou pegar a setinha aqui, ó. Aqui nessa, não gosto dessa setinha, vou mudar. Vou pôr essa outra aqui. Ó. Aqui nessa abscissa horizontal, eu sempre vou ter o tempo. Então, sempre que vocês forem construir os gráficos nas nossas aulas, ou quando vocês forem construir os gráficos para analisar indicadores, lembrem-se, aqui embaixo eu sempre vou ter o tempo. Esse tempo ele pode ser expresso em dias, horas, anos, não importa. Lembram da carteirinha de vacinação que eu mostrei para vocês na nossa última aula? Aqui embaixo eu tinha a idade em anos, que ia de 0 a 24 meses, 2 anos de idade. Aqui, nessa abscissa vertical, eu sempre vou ter o desempenho. No exemplo da carteirinha de vacinação, o desempenho aqui era, se não me engano, peso. Então, a gente ia fazer um gráfico, ia confrontar o peso com a idade. Eu lembro que eu falei para vocês que a gente podia escolher um outro desempenho aqui. Ao invés de peso, tamanho. O peso estava expresso em quilos. O tamanho poderia estar em centímetros. E aí eu teria tamanho versus idade. E aí eu conseguiria construir um gráfico para ver se aquela criança, dentro desse desempenho de peso e tempo de vida, ela estava dentro da média ou dentro do que se esperava para a idade dela. Se alguém tiver dúvida, volta lá no gráfico da carteira de vacina, vocês vão conseguir ver essas correlações de peso e idade ali naquela curva que se formou. Mas vamos pegar o exemplo aqui de volta. Bom, a ideia aqui é a gente pensar no seguinte. Eu tenho um balão, deixa eu apagar aqui a minha setinha. Eu tenho um balão, né?
Esse balão ele foi solto aqui nesse ponto. E eu disse para vocês que, vamos traçar uma linha aqui de tempo. Não importa qual é esse tempo para esse exemplo, tá? Mas esse tempo ele vem daqui até aqui. Então eu disse para vocês que esse balão, nesse tempo, tem que chegar nessa posição, tá? Ontem me perguntaram assim, isso aqui é o planejamento? Não, isso aqui já é a ação. Aqui a gente já está na quarta função, que é o controle. Mas isso aqui já está acontecendo. O planejamento foi o que me levou a definir que dentro desse tempo, esse balão deveria chegar nesse ponto. E aí a gente definiu lá na organização e na direção que balão que seria, quantas pessoas estariam aqui dentro, quem ia fazer o que aqui dentro. E eu ia ter gente motivando, gente comunicando e dizendo o que teria que ser feito. Isso aqui já é a ação acontecendo. E esse momento é o controle que a gente está fazendo. Tudo bem, pessoal? Enfim, esse balão ele saiu daqui e eu espero que nesse tempo aqui ele atinja essa posição. Só que aqui, nesse momento, nesse tempo aqui, eu criei um ponto de controle. E aí eu disse, vamos parar a ação e vamos ver se tudo que a gente planejou, se tudo que a gente pensou e organizou e dirigiu, vai dar certo. Vai fazer com que esse balão chegue nesse tempo aqui, no ponto desejado. E aí a gente se pega com a seguinte situação. Como eu disse, isso é uma ação que não dá para a gente fazer na prática. Não dá para a gente parar o balão aqui, para o balão no alto e ver se ele está na trajetória correta. Mas para efeito de entendimento, eu gosto muito dessa figura, porque para mim ela serviu e ela foi bastante simples de entender. Quando eu paro o balão nesse ponto aqui para fazer essa análise, deixa eu mudar a cor aqui da linha. O que eu percebo é que se ele continuar nessa trajetória, acompanhe aqui o raciocínio, ele vai chegar em algum momento no ponto que eu quero. Cheguei aqui, ó. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: eu cheguei, mas olha o tempo a mais que demorou. Eu levei todo esse tempo aqui a mais para alcançar a posição desejada aqui em cima. Então, aqui nesse momento, eu preciso ter uma ação de correção. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar a trajetória do balão, fazendo com que ele venha aqui para essa linha azul. E como é que eu faço isso? De maneira lúdica e lembrando que não dá para fazer isso na vida real, eu preciso corrigir a rota do balão. Eu preciso pegar essa linha vermelha aqui embaixo e levar ela para cima. Para que eu tenha condições, num próximo momento, de ver que o balão agora está numa rota diferente. Em outras palavras, pessoal, eu não estou falando de mudar o objetivo. Eu estou falando de mudar a forma com que eu estou fazendo. É mais ou menos como se eu perguntasse assim: é possível mudar a meta, o objetivo? Até é, mas a gente não vai fazer isso. Normalmente a gente está falando da visão da empresa, como é que eu vou mudar os objetivos organizacionais? Então eu preciso entender o seguinte: do jeito que eu estou fazendo, não está funcionando. Eu preciso mudar a forma de fazer. Quer ver um exemplo do que eu estou querendo dizer? Eu escuto muito assim em sala de aula: professor, está muito difícil arrumar emprego. Eu mando aí 100 currículos por dia e não consigo. Você está fazendo do jeito que todo mundo faz. Está dando certo? Não. Então você vai ter que mudar o método que você está utilizando. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado.
Se eu continuar fazendo do mesmo jeito, o meu balão vai seguir essa trajetória e não vai atingir a posição desejada no tempo que eu quero. Então, você precisa mudar. Mudar a trajetória do balão aqui nada mais é do que mudar a forma que a gente está fazendo. Talvez em algum momento aqui de futuro eu precise criar outros pontos de controle, porque eu disse para vocês que tem variáveis externas que não estão sob o meu controle. Um vento diferente aqui pode mudar a trajetória do balão e ele pode descer ou subir. Se ele subir, ele vai alcançar a posição desejada antes. Eu não sei se a gente quer ou se é um bom negócio. Se ele descer, ele vai alcançar a posição desejada depois. E isso com certeza eu não quero. Então, pessoal, tenham em mente o seguinte: quando eu falo de corrigir a rota do balão, eu estou falando de fazer de forma diferente, porque da forma que eu estou fazendo, vai me manter na mesma rota. Isso sem levar em conta as tais variáveis externas. Então, é fundamental que eu tenha em mente que os indicadores vão me ajudar a fazer isso. Agora, não adianta nada eu ter um indicador que está me mostrando que se eu continuar assim, eu não vou atingir o meu objetivo no tempo que eu quero e nada fazer. É como eu disse para vocês, os indicadores, né, eles te mostram, eles apontam. Quem toma a decisão é você. Quanto mais indicadores você tiver, mais próximo do 100% do ideal ou do total você está. Logo, a chance de tomar uma decisão melhor, ela é maior. Quanto menos indicadores você tiver, mais difícil fica essa tomada de decisão. Agora, se você não tiver indicador nenhum, com certeza vai ser muito complicado tomar alguma decisão. Bom, eu rabisquei bastante aqui a figurinha do balão, mas eu acredito que tenha ficado claro. Eu acredito que essa figura ajuda bastante no entendimento do que eu quis dizer da utilização dos indicadores. Eu fiquei devendo para vocês isso, né? Durante as nossas aulas eu fiquei prometendo, e aí eu estou falando de maneira genérica porque eu acabei esquecendo de gravar tanto para a turma da manhã quanto para a turma da noite. Mas assim, a gente vai fazer alguns exercícios, algumas simulações, para que vocês entendam melhor como é que a gente transforma esse problema num número e coloca num gráfico. Mas vamos com calma. A gente primeiro vai entender como é que a gente faz essa correlação de um indicador com o outro, a gente vai construir alguns gráficos, a gente vai analisar juntos, e aí a gente vai entendendo melhor essa coisa de colocar um indicador contra o outro, transformar ele num número, para aí sim poder facilitar a nossa tomada de decisão. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Eu sei que é muito mais fácil se a gente estivesse numa lousa e eu estivesse explicando para vocês. Estou tentando aqui ser o mais didático possível em cima dessa figura, mas é possível que ainda hajam dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, não deixem de perguntar no nosso próximo encontro, mas acredito que com essas explicações deu para dar uma clareada aí, pelo menos nessa parte da utilização do indicador e nessa questão de observar meta, método que está sendo utilizado, correção de rota, mudança da forma de fazer, enfim. Galera, é isso. Obrigado mais uma vez, espero que vocês gostem. Abraço.